tudo ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se cante mais meu pensamento. Só palmas aqui no estúdio da TV Polo. Bom dia, boa noite ou boa tarde, Natan de Alencar. Que satisfação tê-lo aqui no programa. Deus é muito generoso comigo, eu falo sempre isso. Primeiro, uma equipe maravilhosa nos bastidores, tomando conta de tudo para que o programa saia, mais uma vez, sensacional. Temos a Vitória, temos o Ronald, carinhosamente chamado de Rony, o Francisco e o Maxwell. É Maxwell? É Maxwell. É Maxwell. Marcel, né? É isso aí, eu falei Maxwell. Né? Natan, que legal tê-lo aqui, querido. Que bom. Prazer é meu estar aqui. Um dos melhores atores, porque nós temos muita gente boa na cidade, um dos melhores está aqui comigo hoje no Inclusão Cultural. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Natan. Natan de Alencar. Querido, conta para nós, eu sempre começo assim, Natan, da onde tu surgistes? Da onde tu vieste? Como tu parastes em Cubatão? Chegou aqui como? Meu ator e meu poeta é contigo. Bom, eu nasci aqui. Cubatense? Sou cubatense. Glória. Filho de pai pernambucano e de mãe, né, que tem o descendente de espanhóis e tal. Perfeito. E é isso. Aí aqui eu fui estudando, me interessando por cultura, né, por literatura, pelo teatro, né? Tudo começou na escola, tudo começou no ginásio. Na né? escola você estudou aonde, Natan? Ah, sim, eu estudei no Júlio Conceição, mas o que me influenciou mais nas artes foi Afonso Schmidt, que teve uma época que teve uma florescência extraordinária lá, né? Perfeito. Lembro até dos professores, o professor Rangel, que a biblioteca levou o nome dele. Certo. O professor Rangel me estimulava muito, a mim e a outros colegas, a nos apresentarmos perante todos, né? Lermos sempre nas comemorações. Então eu lia bastante, ele sempre chamava para ler, né? Os textos que ele criava. Nessa época você tinha o quê? Uns 12, 13, por aí, né, Natan? Você me fez recordar que eu também começou minha paixão, também na escola, como me convidaram para participar de um casamento junino. Que legal. Casamento junino. E a partir daí a gente... Natan, eu sei que nós temos um tempo muito curto, você tem uma quantidade enorme de informações, de coisas e tal, mas vamos começar, querido. Fale um pouco da sua carreira, os grupos que você participou, porque a gente tem que falar dos livros, que esse homem tem livros, tem tudo. Então, querido, fale aí do seu trabalho, um pouco da sua carreira. Tá, eu trabalhei, sabe que eu comecei lá para 88, comecei até mais tarde, né? E devido até à leitura, que a Célia Olga ficou entusiasmada por causa da leitura e já me colocou no trabalho de vocês, que já tinham começado alguma coisa, se não me engano, né? Esqueci. Você estava comigo no primeiro trabalho teatral, né? Revolução na América do Sul, do Augusto Boal, que você fazia um espetáculo maravilhoso. Que você substituiu até não sei se é André, esqueci o nome dele. E como Zé da Silva, você fazia o protagonista. Eu comecei fazendo o Anjo, quase teve uma briga lá que ela queria me colocar no papel do milionário, né? Que fazia o Marco Fará, mas aí ele estrelou, porque ele não estava comparecendo, né? Não sei se ele estava. Aí ele começou a pegar no personagem mesmo, né? Certo. Aí eu fiz o Anjo, o Anjo, né? O Anjo e outros personagens. Sim. Um espetáculo muito belo. Que o Lúcio fazia parte, o Lúcio Longo. Saudoso Lúcio. E isso. Aí esse foi o primeiro. Aí depois teve trabalho com você também, junto à Casa do Menor, né? Que fez um trabalho também que ficou... Até hoje, rapaz, eu mudei para lá, para o Costa Silva, recentemente. Costa Silva não, para o 31 de março. E encontrei um dos meninos que agora trabalha nas casas, trabalha como construtor, e me reconheceu. Me chamou de Curiango. Gente, você está brincando. É? Não, agora, então, precisamos fazer um... Eu já estou com 60 e poucos.
Natan, a gente precisa fazer um recorte aí. Cara, é interessante. Eu fui trabalhar na época na casa da criança, na casa do menor. E lá eles não comiam de garfo e faca para não se matarem. Sério? Colher, Caramba, que colher, coisa. Olha. colher. E quando nós chegamos lá, começamos a implantar o projeto de sensibilização da criançada, não tinha meninas, era só meninos. Nós fizemos uma parceria com uma escola do Bolsão, trouxemos as meninas, e aí, 2, 3 meses depois, todo mundo comendo de garfo e faca, ainda fizemos um espetáculo Legal, né? de teatro. Confiança. Né? E Olha você só. fez parte. Que bom você lembrar isso, Natan. Por isso Não, que eu legal. agradeço, sempre a TV Polo e agradeço muito a Deus por essa oportunidade de trazer pessoas que... E eu agradeço a você por ter tido a oportunidade de fazer o roteiro, né? E também atuar como ator. Que legal. Momentos bons na nossa vida. Foi um momento. Prêmios que esse homem ganhou, nem se fala. Alan, vamos lá. Olha, Natan. teve prêmio com esse aí, por Marcos Teve Paulo. O Marcos Paulo fazia a música nossa, né? Fez. Marcos Paulo do... Foi premiado. Foi premiado. Melhor música do festival, né, se eu não me engano. E você tem alguns espetáculos aí na carreira, né? Isso. Aí depois Que- aí teve até espetáculo com a Célia Olga mesmo, né? Se lembra? Aí depois Pinóquio também. É que teve vários trabalhos, né? Pinóquio, uma peça baseada em Casablanca aí. E peças com a Lúcia, que eu conheci a Lúcia, quando eu conheci a Lúcia, em 90, né? Acho que um pouco depois que nós fizemos essa peça. Aí nós fomos nos entrelaçando mais. Então os projetos que ela participava, eu participava também, né? Sim, sim. E teve muitas peças baseadas em obras do Afonso Schmidt, que ela dirigia, que eu fazia também. Às vezes fazia roteiro, às vezes ela fazia roteiro, né? Até que chegou em Gota d'Água, teve muitos trabalhos aí, né? Aí até que chegou em Gota d'Água, que foi o ápice, porque a gente não tinha praticamente recurso nenhum a não ser o talento das pessoas. O músico, esqueci o nome dele agora, que foi essencial. A aí gente na vai parte lembrar, musical, nós vamos lembrar, né? até o final nós vamos lembrar. Eu estou aqui tentando buscar lá no passado. Ele se tornou professor agora do conservatório. Quem está vendo isso aqui vai falar, ele está falando o nome, eu estou escutando. E na parte musical ele foi fundamental. Ele transformou a Lúcia numa cantora. Ela foi aplaudida em cena aberta algumas vezes. E ainda não tinha terminado a peça, né? Sim. Ela cantando músicas de Chico Buarque. Isso Mas ele deu um preparo também diuturno, né? Até que conseguiu. Porque ela tinha um trauma da infância, que determinada professora disse, você não vai nunca cantar. Você não serve para canto. Ela se enganou. Se enganou. Totalmente. Porque a Lúcia, além de cantar muito bem nesse espetáculo, é uma excelente atriz. Eu já tive o privilégio também de tê-la aqui nos estúdios da TV Paulo. Ela falou disso, né? Deve ter falado de diretores também de São Paulo, que veio para cá, para vê-la e tal, para ver o espetáculo. Natan, você hoje está fazendo exatamente o que? Está com algum espetáculo? Está se apresentando? Está em cartaz? Não está? Como é que está o seu momento que agora, hoje? esse momento está interessante em termos de... realmente eu tenho um roteiro que eu fiz, que a Cida Cunha pediu, é uma equipe, né? Tem a Cida Cunha, tem mais pessoas, sobre o cemitério polaco, né? Eu fiz um roteiro, talvez faça a narração, que eu sugeri que não deixa a narração de lado, vamos fazer o roteiro sem narração, só com os depoimentos, mas eles querem que faça narração. E tem esse trabalho, tem um trabalho em São Vicente com o Bola, né, que inclusive participa da encenação aqui. A gente se tornou amigo muito do pessoal de São Vicente, por causa até da Maria Tornatori, que ela quando viu a Gota d'Água aqui, ela falou, não, vocês têm que trabalhar Quem é comigo. Maria Tornatori? Por Maria favor. Tornatori, uma diretora santista, muito famosa por suas experimentações, né? Ela não fazia o teatro de caixinha, nunca. Ela fazia até, mas o nome dela ficou muito afamado por causa disso, sair fora da caixinha, pegar vários grupos da região e montar trabalhos coletivos. Sei. Assim nós fizemos Shakespeare na praia, num casarão abandonado a gente fez Nossa Vida Como Ela É, né? Em que todos os cômodos tinham cenas,
Inclusive a Juliana Souza ia participar, o Douglas, mas acabaram não participando, né? Eu não sei se a Juliana participou só uma vez. Mas então, havia em todos os cômodos, até nos banheiros, cenas criadas por nós, né? Baseada na vivência nossa, e não também, que eu fiz muitas cenas. Sim. Que eu criei com base em Nelson Rodrigues, mas ninguém tinha vivido aquilo, né? Eu fiz até um crossdresser que ninguém tinha vivido, acho que as pessoas pensaram até que eu era, né? Mas ela pediu, faz o crossdresser, eu fiz, porque desafios cênicos, eu gosto, eu falo, não vou fazer, se eu não fazer, eu não me sinto ator. Exatamente. Se eu não seguir o desafio. Isso é uma realização de quem realmente é ator, de quem gosta de estar atuando, né? É que se eu gostar de estar atuando é fundamental. É. A arte para você, Natan, você fala com tanta paixão, o que representa a arte para você, o teatro especificamente? Bom, você sabe que o teatro, a arte, ela tem como base a vida, né? E só que a vida no teatro, a vida fictícia, muitas vezes ela nos tira da nossa realidade, que é tão comezinha, né? Uma realidade tão cotidiana que a peça, a obra de arte, ela sublima, né? Ela nos torna pequenos semideuses. Nós somos outros personagens, né? Estudamos outras vidas para fazer personagem. Eu, por exemplo, acho que você também estuda vida. Para fazer esse crossdresser e tal, eu estudei sobre como são essas pessoas, qual é o estilo de vida delas. Que entra dentro da criação do personagem, né? Que delícia. Bem, no teatro, a gente diz, quando é um espetáculo um pouco longo, ato 1, ato 2, ato 3. Então agora o Inclusão Cultural chega ao final do ato 1, nós vamos tomar uma aguinha, rapidinho, e a gente já volta. Vamos tomar uma aguinha? Beleza, também. Se você procura roupas confortáveis para seu filho ou filha, venha para a Baby Kids. Aqui você encontra o vestuário completo para todas as idades. Camisas, calças, pijamas, sapatos, tênis, meias e muito mais com preços acessíveis. Tudo no melhor estilo para vestir uma criança como criança. São modelos elegantes e confortáveis e marcas nacionais importadas. Presenteie quem você mais ama. A roupa que toda criança quer está aqui na Baby Kids. Tudo com qualidade, bom preço e as melhores opções de vestuário infantil. Baby Kids. Pois é, galera. Voltamos depois de uma aguinha geladinha com essa figuraça que está aqui do meu lado, maravilhosa, um autor fantástico, escritor exemplar, que está dando o ar da sua graça, da sua beleza e do seu talento aqui nos estúdios da TV Polo. Natan de Alencar. Na verdade, o nome dele chama-se Natanael Gomes de Alencar. Acertei? Lembrei. Natan, você tem algumas obras escritas, né? Você tem poesias, você tem contos, você tem... Quer falar um pouco disso? Esse outro lado, que não é só o teatro, né? Você trabalha com narração, você trabalha... Enfim, conte-nos. Bom, está na área literária, você entrou agora na área literária, né? Isso. Então, nela também tem a dramaturgia, que eu já falei de roteiros, né? Fiz uns tantos roteiros e livros de poesia, que até o Valdir Avarenga, da revista Mirante, é uma revista, é uma das mais antigas, a mais antiga, eu creio, que está que está atuando, né? Nessa área de poesia underground, que a Mirante divulga muito poetas clássicos, poetas contemporâneos, poetas da nossa região, né? E eu comecei, na verdade, a investir mais em literatura graças à revista Mirante, ao Valdir Avarenga, né? Participei de ciclos de poesia falada lá com ele em Santos. Aí eu participei muito em Santos no começo. Aí, devido a problemas, né, particulares, né, não deu para mim continuar na convivência literária. Tive que escolhi o teatro, na verdade. Certo. Que fizesse muito bem, né?
Então, mas eu ainda me acho, apesar... Eu escrevi uns tantos livros de contos, uns 5 livros, aí eu coloquei na Amazon. Mas depois eu achei que aquele trabalho ainda está muito cru, muito para minha exigência, né? Então até hoje eu continuo mexendo nos contos, não sei se algum dia vou publicá-los ou não, mas tem publicações só na área da poesia. Tinha e-books na Amazon, né? Que eu tirei para trabalhar melhor os contos. E tem, tá falando do Valdir Vanegas, então ele me chamou, ele queria que eu fizesse um livro com ele uma vez, só eu e ele, mas não deu, não sei se foi por motivos financeiros. Aí depois teve 8 poetas do infinito, que ele me convidou, mais 7 poetas de lá, aí deu para pagar, né, aos poucos e tal. A premiação foi nesse financeiro, na área de literatura, sempre, isso me pegou sempre. E consegui, 8 Poetas do Infinito está lá, né? É uma obra muito especial, com poetas especiais, quer dizer, eu tenho uma honra de estar, ele me considera no nível dos outros lá, né? Nos Mas 7 que ele convidou. Ele te considera e quem conhece o teu trabalho e o teu talento também, Natan. Então tem 8 Poetas do Infinito, tem Flores dos Pedregulhos, com a editora Urutau. Tem os livros um livro de encadernação de capas de papelão, né, para ajudar menores que faziam essas capas. Então ali tem contos e poemas. Eu tenho um outro que eu fiz com o Leonardo Só, mergulho duplo, né, ele quis fazer também fui pagando assim, porque eu sempre tive que tirar da família um pouco, né, porque eu ganhava, né, não tinha poupança. Mas eu me sinto assim, um prazer enorme ter feito com o Leonardo, ele queria tanto, né? Ele acabou falecendo em 2014. Mas um amigo, né, na área de literatura muito especial, né? Natan, se você me permite... Ele teve aqui também, o Leonardo Só. Eu estava com o Leonardo Só, não sei se você estava no dia, Mapa Cultural. Ah, sim. E aí... Nós estávamos em uma cidade aí, não lembro qual é agora, e eles tinham reformado o teatro. E aí a gente estava lá assistindo uma peça, para depois começar os eventos, e eles chamaram os vencedores do Mapa Cultural. Ele foi lá fora pegar um cafezinho, só que ele viu o pessoal dentro dando risada, ele voltou, só que estava escuro. E ele foi pôr a mão na parede, desequilibrou, e o teatro que tinha sido pintado, o copo de café dele caiu na parede, cara. Teatro reformado, que também era uma inauguração. Batizou, né? Batizou, Leonardo Só. Eu sei deixou que você a sua marca ali. Deixou a marca também, como deixou a marca nos trabalhos que ele fez. Você partiu, mas continua deixando coisas saudáveis aqui pra gente. Natan, hoje você... vai estar na Paixão. O ano passado você já estava na Paixão de Cristo. Esse ano também. Conta um pouco desse grandioso espetáculo. O ano passado, inclusive, o Fabiano estava dirigindo, né? O Fabiano construiu outra cena para que eu fizesse. Que eu ia fazer Anás, fiz Anás, fiz toda uma construção também do velho, do arcado, né? Eu sempre senti, porque Anás é mais velho, eu nunca vi ele sendo feito assim, né? Aí eu tive a minha chance e fiz. Porque ele era mais velho que o Caifás, né? Bom, fiz o Anás, um outro personagem que o Fabiano criou, que ele achou necessário que eu me aparecesse em um outro. E agora, hoje, vou fazer Pilatos, né? Nesse ano, Pilatos, com mais texto até. Certo. Direção da Sibeli Piacentini, né? Sabe que é comandado pela Carla Vieira e hoje, né? Que é as que fazem a produção. Sim. E eu tenho uma grande expectativa com esse trabalho também, porque todo esse trabalho provoca um tesão na gente, né? Exatamente, ator, né? Exatamente. E a gente não vê a hora de passar. A gente sente até porque é uma vez só, né? Isso. A personagem ainda fica, aqueles estudos. Mas eu aproveito para estudar sobre, né? Também me satisfaço conhecendo bastante. Estou lendo várias vidas de Jesus, o Pilatos, qual o papel...
qual é a lenda, qual o conto sobre... Tem muitas lendas sobre, né, o casal Pilatos e Cláudia. Então eu vou lendo até para me ambientar, Como é que você... me apropriar. Na tua vida, na tua forma de ver, como é que você vê a literatura, a poesia com a interpretação? Porque você sempre está casando os dois. Sempre eles dão... Como eu falei, né, o roteiro é, né, um aspecto da literatura, né, a dramaturgia. E realmente, eu, às vezes, quando eu escrevo eu misturo um pouco as coisas. Eu não consigo escrever uma ficção com excesso de detalhes sobre o ambiente. Eu gosto muito dos diálogos, né? Talvez isso seja a ligação. Eu gosto muito dos diálogos, de escrever diálogos, por causa do teatro também, né? Tem muito isso. Tem um trabalho para fazer também, né? Com a Maria Tornatore como atriz, Maria Tornatore, Eliana Tavares e a Lúcia Oliver, que me colocaram como ator, não ia ser o ator, eu não ia ser ator de início. E esse trabalho está para ser explorado aí numa das casas de amigos, né? Certo. E é sobre o fim do mundo, sobre os fins de mundo, entre aspas, o que se considera, né? Tem data prevista já? Porque já estou na expectativa aí, né? Acho que daqui a uns 3 meses. É. Ainda tem o de São Vicente, que vai estrear em julho, Veredas da Salvação, né? Sim. Mas acho que tá tudo por aí. Tem bastante trabalho aí, né? Eu nunca tive tanto trabalho assim, ao mesmo tempo. Mas também agora você está tranquilinho. Aposentou, né, Natan? Você está aposentado, está tranquilo. Já prestou serviço ao poder público muitos anos, né, Natan? Foi boa a sua passagem pela prefeitura? Né? Foi. Puxa, eu conheci muitos amigos, né? Muitos amigos. O Francisco, Chico da Polo, estava lá na Comunicações. É? Legal. Muitos amigos, né? Rico Marcelo, que é primo da Lúcia lá também. Certo. Que me ajudou a fazer o Papai Noel também. Papai Noel. Eu estou me colocando sem Papai Noel. Uma hora, eu sei que a política muda e, né, aí eu não estou. Mas enquanto eu também procuro estudar. Chega para Papai Noel, procuro estudar história, Papai Noel, essas coisas todas. Você foi o Papai Noel no final do ano? E fui no outro ano também e no outro. Você já vem sendo Papai Noel. Eu visto também o personagem, né? Visto com outra fala, Maravilhoso. E também crianças, você não pode deixar de prestar atenção nas crianças. Como é o ho do Papai Noel? Como é que é? Oh, meu príncipe, você chegou, eu estava esperando você. Vamos tirar uma foto aqui? Então, Natan, em Minas Gerais, essa é a fala. Eu sempre... Tem criança... E falam com elas outras coisas, tá? Que elas, às vezes, perguntam outras coisas. Falam de suas vidas pessoais, seus desejos. Às vezes, eles querem um emprego para o pai, para a mãe. Às vezes, eles querem coisas assim, abstratas. Né? Tem criança que tem medo. Uma fala felicidade. Tem criança que tem medo, viu? Papai Noel tem. Bebês, geralmente bebês. Que não está acostumado com aquele colorido todo, talvez, é isso? E tem uma fascinação dos mais adultos, adolescentes também. Querem tirar foto, querem... Caramba, vem, eu quero tirar foto. Né? Que é a criança que está dentro da gente. Aí elas gostam da figura, também a sua tem que ser uma boa figura. Papai Noel não pode dar de qualquer jeito, porque você vê muitos Papai Noel de qualquer jeito. Papai Noel relaxado. Você tem que estar com uma coisa meio rala, curta. E há um relaxamento também, como você falou. Como é que é mesmo? Então a risada tem que ser nessa, sempre nessa base. Natan, das coisas que você escreveu, tem algo assim que você fala, isso aqui é bom demais. Isso aqui, geralmente, tudo que a gente faz, a gente gosta, mas tem alguma coisa que você fala assim, esse aqui, eu estava inspirado. Rapaz, tem tanta coisa, né? Eu estou me lembrando aqui de uma tradução, que eu estava trabalhando com Elis Rebouças, com a Márcia Cabral, que eu quero que um dia você entreviste ela, que ela está ligada a esses movimentos, né? Sim. Eu estou fazendo um trabalho com a Cida Cunha, que de uma certa forma ela está ligada. Está ligada a Miriam, que você vai entrevistar. E... O que eu estava falando da Elis Rebouças? Sim, um trabalho que
Carne para Canhão. Eu estava procurando o original do Afon Schmidt e não achava, só achava em castelhano, né? Então eu fiz uma tradução, não chegamos a montar, mas fiz uma tradução e isso me satisfez bastante. Porque em Carne para Canhão fala-se dos jovens que são mandados para as guerras, das tramas de religiosos que, pelo menos na peça, ele colocou os religiosos como vendo aquilo uma oportunidade de vender bíblias e fala da hipocrisia religiosa. Na peça e na vida real, né, Natan? Sejamos francos. Mas, Natan, eu quero fazer teatro, eu quero ser que nem esse moço. Dá um recado pro pessoal. Dá um recado pro pessoal. O que eles têm que fazer? A pessoa quer ser que nem você. Eu quero escrever poesia. Eu quero escrever texto. Eu quero fazer teatro. Fala para eles. Bom, primeiro, não seja como eu, seja como você. Mas estude, procure ler o máximo. Você tem um objetivo? Vai atrás, procura fazer cursos, tá? Procura conhecer, sempre conhecer. Queira sempre conhecer. Queira sempre saber. Leia. É a partir da leitura que a arte ela explode, né? Explode dentro de você se você quiser, tá? Estude. E com essa dica, inclusão cultural. Natan, querido, é um prazer estar aqui. Prazer é meu sempre estar com você, ouvi-lo, seus ensinamentos, a sua interpretação, suas poesias, seus textos. Muito obrigado de verdade. Obrigado, digo eu. Eu que agradeço estar aqui.